O milionário fica surpreso ao ver a jovem inocente no churrasco que queria fugir. Miguel olhava pela janela de sua mansão, os olhos perdidos no horizonte, enquanto o sol caía atrás das colinas. A ideia de um churrasco com amigos o deixava inquieto. Milhões em contas e uma vida agitada não eram suficientes para animá-lo. Mas, à medida que o relógio se aproximava da hora marcada, o convite de Rafael pesava em sua consciência. Vai ser divertido, Miguel. Você precisa se soltar. Ele dissera repetidamente. E lá estava ele, se preparando para uma noite que queria muito evitar. Ao chegar, o cheiro de carne grelhada permeava o ar, misturando-se com risadas e o ruído da música. Como uma mariposa atraída pela luz, Miguel se sentia deslocado, cercado por pessoas que transbordavam alegria. Ele se afastou, buscando um canto tranquilo, mas o clima era contagiante. Um grupo de amigos riu alto e o estalo das grelhas chamou sua atenção. O que ele viu fez seu coração acelerar. Clara, uma jovem de aparência inocente, com um sorriso radiante, servindo os convidados. Ela movimentava-se com uma graça natural, os cabelos castanhos dançando ao vento enquanto ela equilibrava pratos fumegantes. Miguel sentiu um aperto no peito. Lembranças de seus próprios sonhos esquecidos vinham à tona. Clara trocou palavras com algumas pessoas, seu olhar cheio de esperança e determinação. Algo nela era diferente, e isso o intrigava. O contraste entre a vida dela e a sua o fez refletir. Ei, você não vai ficar aí parado, vai? Perguntou Rafael ao vê-lo na escuridão. Miguel forçou um sorriso e caminhou em direção aonde Clara estava, forçando-se a se envolver. O que ele não esperava era a conexão instantânea. Ela percebeu sua presença e, com uma energia contagiante, começou a falar sobre seus planos de abrir um pequeno café, como queria conquistar o mundo. A inocência daquelas palavras o atingiu como um soco. Ele apenas ouvia, seus pensamentos mergulhados em sua própria dor, enquanto ela falava sobre sua avó doente e como lutava para garantir um futuro melhor para ambas. A tarde avançou e Miguel se sentiu mais leve, mas uma sombra começou a se formar. Clara mencionou algo sobre um amigo que a ajudara no passado, um segredo que ela tentava guardar. O jeito como ela hesitou fez o coração dele disparar. E se esse segredo estivesse ligado a ele? As pessoas em volta riam, mas uma tensão silenciosa pairava sobre a conversa deles. Às vezes as coisas podem sair do controle, ela disse. Hesitante, observando Miguel em busca de uma resposta. Ele sentiu um nó na garganta. Justo nesse momento, o telefone de Miguel vibrou no bolso. A tela iluminou e ele viu uma mensagem alarmante, algo sobre um escândalo que poderia arruinar tudo o que construiu. Miguel olhou para Clara. Mas o que significava aquele alerta no celular? A resposta para sua escolha entre segurança e amor verdadeiro parecia mais distante do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel olhou para o celular, um frio na barriga. O que aquela mensagem significava? Ele tentou ignorar, mas o sorriso de Clara parecia se desvanecer sob o peso daquela tensão. O barulho do churrasco ao redor começou a se transformar em um zumbido distante. Clara, percebendo sua mudança de humor, perguntou. O que foi, Miguel? Você parece estar em outro lugar. Ele forçou um sorriso,
mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. As risadas cessaram, e todos se viraram para a origem do som. Era Márcio, um dos amigos de Rafael, com o rosto pálido, quase em choque. Ele segurava o celular como se esse fosse um objeto amaldiçoado. Miguel, ele chamou, com a voz tremendo. Você precisa ver isso. Miguel se aproximou, sua cabeça girando, cada passo repleto de uma ansiedade crescente. Márcio virou o celular para ele. Na tela, uma imagem que fez seu mundo desabar. Era um artigo com seu nome em letras garrafais. Escândalo. Bilionário envolvido em desvio de fundos. A manchete parecia uma bomba, e o ar simplesmente desapareceu de seus pulmões. Não, isso não pode ser verdade, murmurou Miguel, se afastando. Clara se aproximou e Miguel a ouviu dizer, sua voz cheia de preocupação. Miguel, o que está acontecendo? Ele não conseguia posar os olhos sobre ela. A única coisa que ele conseguia pensar era como poderia desmascarar aquela mentira. O riso e a música se transformaram em uma onda de murmúrios. Os olhares se voltaram para ele, julgadores e curiosos. Você está sendo acusado, Miguel? Rafael perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. É uma mentira, deve ser. Miguel tentou protestar, mas sua voz falhou enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Cada olhar parecia abrasá-lo. Um incêndio de questionamentos e julgamentos. Uma sensação de claustrofobia tomou conta dele, como se a festa estivesse em um túnel escuro, sufocante. E então, Clara tocou seu braço, e isso foi como um raio de luz. Miguel, o que você vai fazer? Ela perguntou, a sinceridade em seus olhos. Mas antes que ele pudesse responder, o celular vibrou mais uma vez. Era uma mensagem direto de sua assistente. A gravação está circulando. Parecem ter provas. O pânico consumiu. Ele precisava agir. Eu vou. Ele começou a se afastar, mas Clara o puxou de volta. Espere, disse ela, a voz firme. Você não pode fugir disso. Olhe o que isso está fazendo com você. E naquele momento, Miguel percebeu. Não era só a reputação dele em jogo. Se ele caísse, levaria Clara e todos aqueles que se importavam com ele para o fundo do poço. E, de repente, uma revelação cortante e devastadora invadiu sua mente. O amigo que Clara mencionara. E se fosse alguém que ele conhecia? Alguém que estava envolvido nesse escândalo? Seu coração acelerou. Clara, quem? Quem é esse amigo? Ele perguntou com um nó na garganta. Ela pareceu hesitar. O pânico se espalhando por seu rosto. Foi então que a multidão começou a murmurar ainda mais, e Miguel sentiu que algo estava prestes a desmoronar. Ele a observou, as perguntas saltando de seus lábios, mas o silêncio dela era ensurdecedor. Miguel, isso não é, ela começou, mas o grito de Márcio a interrompeu. Olhem, ele gritou, apontando para a entrada da propriedade. Miguel se virou, e seu coração parou. Uma figura familiar estava ali, e tudo dentro dele se revirou. Clara olhou também, e seu olhar era um misto de compreensão e horror. O choque foi absoluto. A noite escura e o churrasco alegre agora pareciam um lugar sombrio, e Miguel soube que estava prestes a perder tudo, bem ali, à sua frente. Ele sentiu o chão sob seus pés desmoronar, a verdade se aproximando da maneira mais brutal possível. E o que se seguiria? Uma série de revelações que nenhum deles estava pronto para enfrentar. Miguel sentiu o estômago revirar enquanto a figura familiar se aproximava. O caos ao seu redor parecia se dissipar. Ele não conseguia acreditar. Era Leon, seu ex-melhor amigo, alguém que ele não via há anos. Um espectro do passado que ele pensava ter deixado para trás. O ar ficou pesado. Uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Leon, o que você está fazendo aqui? O tom da sua voz tremia. Ele queria gritar, mas as palavras saíram como um sussurro tenso, colhendo a atenção de todos, especialmente de Clara.
As risadas ao redor foram se apagando, sendo substituídas por murmúrios nervosos. Miguel, o nome de Leon, a expressão com muita facilidade. No rosto não era de alegria. Em vez disso, havia algo sombrio nos seus olhos. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu tive que vir. Ele se aproximou e Miguel sentiu seu corpo congelar. O que Leon estava dizendo? O que ele queria? Clara observava, confusa, enquanto seus amigos começavam a cercá-los, o grupo agora interessado na cena. As trocas de olhares entre eles eram carregadas de perguntas não ditas. Você é um amigo dela? Perguntou Miguel, a voz firme. Mas a adrenalina batia forte contra suas têmporas. Ele percebeu que sua indignação crescia. O que você tem a ver com tudo isso? Leon hesitou, o silêncio do ambiente tão palpável quanto o calor que emanava da churrasqueira. Miguel podia sentir Clara apreensiva ao seu lado, mas não podia se dar ao luxo de olhar para ela. Ele precisava enfrentar Leon. Leon respirou fundo, sua mão tremia. Eu nunca quis isso, Miguel. Fui forçado. O eco das palavras de Leon caiu como uma bomba. Forçado? O que ele queria dizer com isso? Algo se acumulava dentro de Miguel, um misto de raiva e confusão. Forçado a quê? O que você fez? Miguel não conseguiu conter a urgência na voz. Cada palavra era um golpe, um lembrete de seu passado conturbado. Está tudo ligado ao artigo. Leon finalmente soltou. Eu não sou o vilão que você pensa. Miguel, eu estava tentando te proteger. O choque foi insuportável. Proteger? Desde quando um amigo se tornava o inimigo? Proteger como? Usando meu nome como escudo? Miguel sentiu as mãos suarem. O desespero se misturando com a incredulidade. Clara avançou, agora imersa na conversa. O que está acontecendo aqui? Sua voz decidida era a âncora em um mar de incertezas. Miguel pôde ver a preocupação em seu olhar. Ela estava disposta a ouvir. Eu não posso explicar tudo agora. Leon olhou para a multidão, visivelmente nervoso. Mas tem pessoas que estão atrás de você, Miguel. Querem acabar com a sua carreira. Eu vim avisar, não para te machucar. E no instante seguinte, presenciou algo que não esperava. Márcio, que havia ficado em silêncio até então, soltou uma risada alta, quase cínica. Você estava em contato com ele? Perguntou, olhando para Leon, sua desconfiança clara. O que mais você não nos contou, Miguel? O fato de você ter traído nossa confiança, por causa desse escândalo. As palavras de Márcio cortaram como uma lâmina. Miguel olhou para ele, depois para Clara, que parecia tão perdida quanto ele. Tensionadas, todas as emoções acumuladas agora explodiam como um vulcão prestes a entrar em erupção. Isso não é verdade. Miguel tentou se defender, mas a pressão era imensa. Leon, faça algo. Os murmúrios cresceram na multidão. As pessoas estavam nervosas. Vários olhares julgadores fixaram-se nele. Ele se sentiu como se estivesse em um tribunal, exposto, vulnerável. Não dá para explicar tudo aqui, Leon insistiu, a voz se elevando. Mas preciso que você me ouça. Tem algo muito maior acontecendo. Então, em um movimento brusco, alguém gritou. Uma sombra se projetou sobre a cena. A porta da mansão se abriu com força, e uma figura conhecida apareceu. A irmã de Miguel, Ana, que havia desaparecido misteriosamente há meses. Miguel sentiu o coração acelerar de um jeito que era quase doloroso. Ana estava ali, mas ela não parecia a pessoa que ele lembrava. O olhar dela era intenso, cheio de fúria e alucinação, e ao invés de alívio, uma onda de terror percorreu seu corpo. Miguel, ela exclamou, e a multidão titubeou. Eu sou a resposta que você estava procurando. A revelação estava prestes a mudar tudo.
Tudo o que ele acreditava ter entendido sobre sua vida, suas relações, estava agora em jogo. Ele sabia que aquela noite não acabaria bem. Era só o começo do colapso que mudaria suas vidas para sempre. Ana estava ali, em pé, no meio da multidão. A tensão era palpável. Miguel se sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O olhar de sua irmã era intenso, quase acusador. Ele ficou paralisado, preso entre a necessidade de entender e o desejo de fugir. "O que você está fazendo aqui, Ana?" conseguiu murmurar, sua voz quase um sussurro. O barulho do churrasco sumiu e todo o resto parecia distante. Clara estava ao seu lado, a perplexidade estampada no rosto. "Miguel, você precisa saber. Eu sabia que isso ia acontecer." Ana exclamou, seu tom carregado de urgência. Havia uma melancolia em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. "Saber o quê? Do que você está falando?" A pergunta saiu como um grito abafado e Miguel sentiu seus batimentos cardíacos acelerarem. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo devastador. Todos ao redor olhavam, as palavras dela se transformando em um eco na noite. O semblante de Márcio, que estava ao lado, mudava com cada fração de segundo. Rafael franziu a testa, visivelmente confuso. "Não posso ficar aqui por muito tempo. Eles estão vindo." Ana disse, olhando ao redor como se temesse que alguém a escutasse. "Quem está vindo?" Miguel perguntou, mas Ana já se adiantou. "Você não pode confiar em Leon. Ele é." O grito dela foi interrompido por um estrondo. A luz da mansão piscou, e então um barulho ensurdecedor veio de fora. A porta da mansão se abriu bruscamente com um impacto, e uma figura alta e sinistra apareceu, coberta em sombras. Miguel mal teve tempo de processar quando os olhos de todos se voltaram para a entrada. A figura parou e uma ação em câmera lenta iniciou. Miguel sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Clara segurou seu braço, mas ele mal percebeu. "O que? Quem é?" Clara sussurrou, mas Miguel ficou mudo. A figura avançou e a luz da churrasqueira iluminou seu rosto. Era Joaquim, um antigo empresário de Miguel, cujos caminhos haviam se cruzado de maneiras tortuosas no passado. "Miguel!" Joaquim gritou, com uma voz poderosa que reverberou na noite. "Você pensou que poderia escapar de mim?" O silêncio se tornou ensurdecedor. Todos estavam congelados. Joaquim sempre fora uma figura de autoridade, um mentor. Mas Miguel lembrava do que havia acontecido entre eles, traição e ambição. "O que você quer, Joaquim?" perguntou Miguel, sua voz agora firme, mas ainda tensa. "É simples, sua fama acabou." Ele sorriu de uma maneira que não era um sorriso. Era um aviso sinistro. "A verdade sobre você e a empresa vai vir à tona." "O que você sabe?" Miguel desafiou, a adrenalina pulsando em suas veias. Joaquim se virou para a multidão. A verdade que Miguel esconde, o desvio de fundos, os documentos falsos e a ligação com Ana. Ele gesticulou dramaticamente, fazendo a tensão aumentar. Miguel quase perdeu o fôlego. Ana olhou para Miguel, o horror em seu rosto. "Miguel, não! Ele não pode saber disso." Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. A revelação bateu como um raio, e Miguel se sentiu em um abismo. Joaquim sabia mais do que deveria. "Você não pode estar falando sério." Miguel quase gritou, olhando para Ana. "O que ele está dizendo?" Eu só queria proteger você." Ana respondeu, lágrimas escorrendo em seu rosto. "Eu não queria que você fosse arrastado para isso." Um murmúrio atravessou a multidão, as vozes se entrelaçando em uma sinfonia de incredulidade. Cada rosto ao redor de Miguel carregava uma expressão de choque e desapontamento. Ele se sentiu exposto, como se a máscara que usava houvesse se despedaçado.
Como você pôde? Ele perguntou. Sua voz, agora um sussurro sufocado. Ana olhou diretamente em seus olhos. Havia muito mais em jogo, Miguel. Eu fiz escolhas que não deveria ter feito. Mas o importante é que agora podemos resolver isso juntos. Mas antes que ele pudesse responder, Joaquim interrompeu novamente, rindo sardonicamente. Resolver não é o que você vai fazer, Miguel. As pessoas perceberão que o escândalo não é apenas seu, e a verdade que você não quer enfrentar já está vindo à tona. Então, uma tempestade de luzes piscou e uma figura apareceu atrás de Joaquim, tomada pela escuridão. Era alguém que Miguel reconheceu, mas que nunca imaginou ver ali. A pessoa que poderia virar o jogo de uma maneira que ele nem conseguia processar. Com um movimento rápido, isso se revelou e a sala ficou em total silêncio. O impacto daquela presença transformando a atmosfera em algo explosivo. O que viria a seguir? O que cada um deles teria que enfrentar agora? Ana estava ali, em pé, no meio da multidão. A tensão era palpável. Miguel se sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O olhar de sua irmã era intenso, quase acusador. Ele ficou paralisado, preso entre a necessidade de entender e o desejo de fugir. O que você está fazendo aqui, Ana? Conseguiu murmurar, sua voz quase um sussurro. O barulho do churrasco sumiu e todo o resto parecia distante. Clara estava ao seu lado, a perplexidade estampada no rosto. Miguel, você precisa saber. Eu sabia que isso ia acontecer. Ana exclamou, seu tom carregado de urgência. Havia uma melancolia em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Saber o quê? Do que você está falando? A pergunta saiu como um grito abafado, e Miguel sentiu seus batimentos cardíacos acelerarem. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo devastador. Todos ao redor olhavam, as palavras dela se transformando em um eco na noite. O semblante de Márcio, que estava ao lado, mudava com cada fração de segundo. Rafael franziu a testa, visivelmente confuso. Não posso ficar aqui por muito tempo. Eles estão vindo. Ana disse, olhando ao redor como se temesse que alguém a escutasse. Quem está vindo? Miguel perguntou, mas Ana já se adiantou. Você não pode confiar em Leon. Ele é. O grito dela foi interrompido por um estrondo. A luz da mansão piscou. E então um barulho ensurdecedor veio de fora. A porta da mansão se abriu bruscamente com um impacto. E uma figura alta e sinistra apareceu, coberta em sombras. Miguel mal teve tempo de processar quando os olhos de todos se voltaram para a entrada. A figura parou. Uma ação em câmera lenta iniciou. Miguel sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Clara segurou seu braço, mas ele mal percebeu. O quê? Quem é? Clara sussurrou, mas Miguel ficou mudo. A figura avançou, e a luz da churrasqueira iluminou seu rosto. Era Joaquim, um antigo empresário de Miguel, cujos caminhos haviam se cruzado de maneiras tortuosas no passado. Miguel, Joaquim gritou, com uma voz poderosa que reverberou na noite. Você pensou que poderia escapar de mim? O silêncio se tornou ensurdecedor. Todos estavam congelados. Joaquim sempre fora uma figura de autoridade, um mentor. Mas Miguel lembrava do que havia acontecido entre eles. Traição e ambição. O que você quer, Joaquim? Perguntou Miguel, sua voz agora firme, mas ainda tensa. É simples. Sua fama acabou. Ele sorriu de uma maneira que não era um sorriso. Era um aviso. Sinistro. A verdade sobre você e a empresa vai vir à tona. O que você sabe? Miguel desafiou, a adrenalina pulsando em suas veias. Joaquim se virou para a multidão. A verdade que Miguel esconde, o desvio de fundos, os documentos falsos e a ligação com Ana. Ele gesticulou dramaticamente, fazendo a tensão aumentar. Miguel quase perdeu o fôlego. Ana olhou para Miguel.
o horror em seu rosto. Miguel, não. Ele não pode saber disso. Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. A revelação bateu como um raio, e Miguel se sentiu em um abismo. Joaquim sabia mais do que deveria. Você não pode estar falando sério. Miguel tentou gritar, olhando para Ana. O que ele está dizendo? Eu só queria proteger você, Ana respondeu, lágrimas escorrendo em seu rosto. Eu não queria que você fosse arrastado para isso. Um murmúrio atravessou a multidão, as vozes se entrelaçando em uma sinfonia de incredulidade. Cada rosto ao redor de Miguel carregava uma expressão de choque e desapontamento. Ele se sentiu exposto, como se a máscara que usava houvesse se despedaçado. Como você pôde? Ele perguntou, sua voz agora um sussurro sufocado. Ana olhou diretamente em seus olhos. Havia muito mais em jogo, Miguel. Eu fiz escolhas que não deveria ter feito, mas o importante é que agora podemos resolver isso juntos. Mas antes que ele pudesse responder, Joaquim interrompeu novamente, rindo sardonicamente. Resolver não é o que você vai fazer, Miguel. As pessoas perceberão que o escândalo não é apenas seu. E a verdade que você não quer enfrentar já está vindo à tona. Então, um instante de silêncio se seguiu, e antes que alguém pudesse se recuperar do choque, uma nova figura apareceu atrás de Joaquim. Era alguém que Miguel reconheceu, alguém que acreditava estar longe de sua vida. A presença dela fez o coração de todos na festa parar. Meus amores, vocês não acreditariam no que eu descobri, exclamou Beatriz, a ex-esposa de Miguel, a mulher que ele pensou ter deixado para trás para sempre. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Miguel ficou paralisado. A mulher à sua frente tinha o poder de reescrever tudo. Conversas sussurradas começaram a circular entre os convidados. Clara, por um momento, soltou a mão de Miguel, chocada. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, sua voz falhando. Ah, querido, eu vim te ajudar, disse Beatriz, com um sorriso enigmático. Você não entende? Todas as suas mentiras estão prestes a ser desvendadas. Mas a verdade é muito mais chocante do que você pensa. As palavras dela pairavam no ar como um feitiço. Miguel sentiu o mundo girar em torno de si. O pânico tomou conta, e ele sabia que aquilo não acabaria bem. Ele estava na mesma sala que suas duas maiores medos. Uma verdade que poderia destruí-lo e as pessoas que amava, agora presas em uma teia de mentiras. O que você quer dizer com isso? Ele quase gritou, a realidade começando a desmoronar ao redor dele. Beatriz apenas sorriu, e a multidão a observou, esperando por uma resposta. Tudo que Miguel sabia, tudo que acreditava, estava prestes a ser virado do avesso. E em um momento de revelação, o céu se iluminou com um estrondo, como se a própria verdade ao seu redor estivesse prestes a desabar. O que viria a seguir? Ninguém estava preparado para o que estava prestes a ser revelado. Beatriz estava ali, em pé, no meio da multidão. Ela não apenas tinha voltado, como trouxe com ela um peso que nenhum deles havia visto chegar. Miguel se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Os olhares se voltaram todos para ela, a tensão cortante no ar quase palpável. A confusão e a apreensão se espalharam, uma onda de emoções se agitando entre os amigos e conhecidos que flertavam com a ansiedade. O que você está fazendo aqui, Beatriz? Miguel mal conseguiu fazer a pergunta. O coração batia forte no peito. Seus pensamentos estavam um turbilhão. Ele esperava que aquela noite acabasse, mas parecia que tudo estava apenas começando. Estou aqui para salvar você, Miguel. A voz dela tinha um ringido de determinação, mas as palavras pareciam ser apenas mais um eco do drama em cena. Você precisa saber a verdade. Joaquim, que já estava cercando a cena com um sorriso cínico,
se adiantou. A verdade? Que verdade? A única verdade aqui é que você, Miguel, e sua querida irmã estão prestes a cair duas vezes, dessa vez sem chance de recuperação. Chega! Miguel gritou, incapaz de suportar mais provocações. Ele queria entender, queria puxar toda a confusão. O que você quer dizer com isso? O olhar de Beatriz foi sério, mas um arrepio de medo cruzou seu semblante. Miguel, você não sabe o quanto isso vai doer. Mas eu descobri que tudo isso, tudo o que você está enfrentando, foi preparado por alguém muito próximo de você. O quê? Miguel sentiu a terra se desestabilizar ainda mais. Aquela noite não era um pesadelo. Era uma realidade aterrorizante. Por quem? Eu não posso dizer agora. Ela hesitou, a voz trêmula. Então, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As luzes piscavam rapidamente e um carro se aproximava da propriedade, seus faróis iluminando a cena como um holofote de terror. A multidão começou a murmurar, os rostos se voltando para a entrada. Uma figura desceu do carro, uma silhueta conhecida. Era Felipe, um ex-sócio de Miguel, alguém que havia sido afastado da vida dele anos atrás, devido a um escândalo que Miguel pensou ter resolvido. O que ele estava fazendo ali? Felipe olhou para Miguel, com um sorriso arrogante que transbordava confiança. Olá, Miguel. Acho que você não me esperava aqui. Ele inclinou a cabeça, quase desdenhosamente, como se estivesse lembrando um segredo que apenas ele conhecia. O que você quer, Felipe? Miguel perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traía a ansiedade que o consumia. Ah, Miguel, a verdade é que o jogo mudou. Todos nós sabemos que você não é tão inocente assim, e agora eu tenho as provas. Ele levantou um tablet, exibindo uma imagem que fez o coração de Miguel parar. Era uma gravação, e não qualquer uma. Ela mostrava as interações entre ele e Joaquim, conversas muito comprometedoras que nunca deveriam ver a luz do dia. Beatriz olhou para Miguel, as lágrimas nos olhos e a expressão de desespero em seu rosto deixava claro o que estava em jogo. Clara estava paralisada ao lado dele, incapaz de processar a cena. Não, Miguel gritou, a raiva e a dor se misturando. Por um redemoinho de mentiras, isso é uma armadilha. Você não pode acreditar. Mas Felipe apenas sorriu, triunfante, e o murmúrio da multidão cresceu. O que ele havia feito? Miguel se sentia em queda livre, sem saber como se segurar. No fundo, a única certeza que tinha era que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. As palavras cortantes de Joaquim ecoaram novamente. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Miguel. Essa noite não tem volta. E quando a verdade sair, você verá quem realmente está ao seu lado. Miguel olhou ao redor. Os olhares eram pesados. As julgadoras vozes da multidão pareciam um rugido ensurdecedor. Ele se sentia como se estivesse afundando em areia movediça. E em meio ao caos, uma revelação devastadora se formou em sua mente. Tudo precisava ser confrontado. As pessoas em quem ele confiava, as escolhas que fizera, as mentiras que o cercavam. Não, não pode ser verdade. Ele quase gritou, perdendo a esperança. Por um breve momento, ele olhou para Ana, que parecia tão quebrada quanto ele. Miguel, por favor, confie em mim. Beatriz implorou, mas as palavras dela pareciam ecoar em cavernas vazias. Ele não sabia em quem confiar. O que estava acontecendo? Que segredos mais estavam escondidos nas sombras? As luzes piscando e os rostos atônitos pareciam desenhar uma imagem labiríntica que Miguel não conseguia decifrar. E à medida que os murmúrios aumentavam, ele percebeu que a noite ainda não havia terminado. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Uma tempestade se aproximava. Beatriz estava ali, em pé, no meio da multidão. Ela não apenas tinha voltado, como trouxe com ela um peso que nenhum deles havia visto chegar. Miguel se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Os olhares se voltaram todos para ela.
a tensão cortante no ar quase palpável. A confusão e a apreensão se espalharam, uma onda de emoções se agitando entre os amigos e conhecidos que flertavam com ansiedade. O que você está fazendo aqui, Beatriz? Miguel mal conseguiu fazer a pergunta. O coração batia forte no peito, seus pensamentos estavam um turbilhão. Ele esperava que aquela noite acabasse, mas parecia que tudo estava apenas começando. Estou aqui para salvar você, Miguel. A voz dela tinha um ringido de determinação, mas as palavras pareciam ser apenas mais um eco do drama em cena. Você precisa saber a verdade. Joaquim, que já estava cercando a cena com um sorriso cínico, se adiantou. A verdade? Que verdade? A única verdade aqui é que você, Miguel, e sua querida irmã estão prestes a cair de vez, dessa vez sem chance de recuperação. Chega! Miguel gritou, incapaz de suportar mais provocações. Ele queria entender, queria puxar toda a confusão para um lugar onde pudesse ter controle. Beatriz, expresse-se. O que você quer dizer com isso? O olhar de Beatriz foi sério, mas um arrepio de medo cruzou seu semblante. Miguel, você não sabe o quanto isso vai doer. Mas eu descobri que tudo isso, tudo o que você está enfrentando, foi preparado por alguém muito próximo de você. O quê? Miguel sentiu a terra se desestabilizar ainda mais. Aquela noite não era um pesadelo. Era uma realidade aterrorizante. Por quem? Não posso dizer agora. Ela hesitou, a voz trêmula. Então, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As luzes piscavam rapidamente, e um carro se aproximava da propriedade, seus faróis iluminando a cena como um holofote de terror. A multidão começou a murmurar, os rostos se voltando para a entrada. Uma figura desceu do carro, uma silhueta conhecida. Era Felipe, um ex-sócio de Miguel, alguém que havia sido afastado da vida dele anos atrás, devido a um escândalo que Miguel pensou ter resolvido. O que ele estava fazendo ali? Felipe olhou para Miguel, com um sorriso arrogante que transbordava confiança. Olá, Miguel. Acho que você não me esperava aqui. Ele inclinou a cabeça, quase desdenhosamente, como se estivesse lembrando um segredo que apenas ele conhecia. O que você quer, Felipe? Miguel perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traía a ansiedade que o consumia. Ah, Miguel, a verdade é que o jogo mudou. Todos nós sabemos que você não é tão inocente assim. E agora eu tenho as provas. Ele levantou um tablet, exibindo uma imagem que fez o coração de Miguel parar. Era uma gravação, e não qualquer uma. Ela mostrava interações entre ele e Joaquim. Conversas muito comprometedoras que nunca deveriam ver a luz do dia. Beatriz olhou para Miguel, as lágrimas nos olhos e a expressão de desespero em seu rosto deixava claro o que estava em jogo. Clara estava paralisada ao lado dele, incapaz de processar a cena. Não, Miguel gritou, a raiva e a dor se misturando. Ele estava cercado por traições, por um redemoinho de mentiras. Isso é uma armadilha. Você não pode acreditar. Mas Felipe apenas sorriu, triunfante, e o murmúrio da multidão cresceu. O que ele havia feito? Miguel se sentia em queda livre, sem saber como se segurar. No fundo, a única certeza que tinha era que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. As palavras cortantes de Joaquim ecoaram novamente. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Miguel. Essa noite não tem volta. E quando a verdade sair, você verá quem realmente está ao seu lado. Miguel olhou ao redor. Os olhares eram pesados. As julgadoras vozes da multidão pareciam um rugido ensurdecedor. Ele se sentiu como se estivesse afundando em areia movediça. E em meio ao caos, uma revelação devastadora se formou em sua mente. Tudo precisava ser confrontado. As pessoas em quem ele confiava, as escolhas que fizera, as mentiras que o cercavam. Não, não pode ser verdade. Ele quase gritou, perdendo a esperança. Por um breve momento, ele olhou para Ana,
que parecia tão quebrada quanto ele. Então, antes que pudesse se recuperar, um estalo de barulho ecoou ao fundo. Um carro bateu contra a cerca da mansão, e o impacto fez a multidão gritar em choque. Miguel virou-se para ver o que havia acontecido. Mas o caos tomou conta. Um homem emergiu do carro com um olhar furioso. Era Thomas, o empresário rival que Miguel nem imaginava ter inimigos tão resolutos. Ele havia sido um antigo sócio que se tornara uma sombra do seu passado. Thomas apontou um dedo acusador para Miguel. Você pensou que poderia me excluir impunemente? Agora a verdade será revelada. Em um movimento rápido, Thomas retirou uma arma, apontando para a multidão. A gritaria tomou conta, os convidados se espalharam, buscando abrigo. Miguel não conseguia acreditar no que estava vendo. O mundo que conhecia estava desmoronando. Se você não parar com tudo isso, Miguel, eu farei de tudo para destruir tudo que você ama. Os olhos de Thomas estavam repletos de ódio, e então ele olhou para Beatriz, e a expressão de horror dela fez o coração de Miguel acelerar. Thomas não pretendia apenas derrubar Miguel. Ele tinha algo diferente em mente. Não, não! Miguel gritou, buscando se aproximar de Beatriz, mas ela hesitou. O olhar dela estava impreciso, como se ela tivesse a resposta que ele tanto precisava, mas não pudesse falar. Foi nesse momento que tudo se quebrou. Um disparo ecoou na noite, e Miguel viu Beatriz cair, o corpo dela se contorcendo. A multidão entrou em um turbilhão de pânico, os gritos misturando-se ao som ensurdecedor da arma. Miguel parou, a visão embaçada pelo desespero. O que havia acontecido? Uma reviravolta inesperada que moldaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Era tudo o que ele temia. A linha entre amigos e inimigos havia se apagado. E no fundo, ele percebeu que talvez a verdadeira traição estivesse mais próxima do que imaginava. Beatriz estava ali, em pé, no meio da multidão. Ela não apenas tinha voltado, como trouxe com ela um peso que nenhum deles havia visto chegar. Miguel se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Os olhares se voltaram todos para ela, a tensão cortante no ar, quase palpável. A confusão e a apreensão se espalharam, uma onda de emoções agitando cada rosto ali presente. O que você está fazendo aqui, Beatriz? Miguel mal conseguiu fazer a pergunta. O coração batia forte no peito. Seus pensamentos eram um turbilhão. Ele esperava que aquela noite acabasse, mas parecia que tudo estava apenas começando. Estou aqui para salvar você, Miguel. A voz dela ressoou com determinação, mas as palavras soavam como um eco perdido no drama que se desenrolava. Você precisa saber a verdade. Joaquim, com um sorriso cínico, se adiantou. A verdade? Que verdade? A única verdade aqui é que você, Miguel, e sua querida irmã estão prestes a cair mais uma vez, dessa vez sem chance de recuperação. Chega! Miguel gritou, incapaz de suportar mais provocações. Ele queria entender, queria puxar toda a confusão para um lugar onde pudesse ter controle. Beatriz, o que você quer dizer com isso? O olhar de Beatriz se endureceu. Miguel, você não sabe o quanto isso vai doer. Mas eu descobri que tudo isso, tudo o que você está enfrentando foi preparado por alguém muito próximo de você. O quê? A terra parecia se desestabilizar sob seus pés. Aquela noite não era um pesadelo. Era uma realidade aterrorizante. Por quem? Não posso dizer agora. Ela hesitou, com a voz trêmula, quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. As luzes piscavam rapidamente, e um carro se aproximou da propriedade, seus faróis iluminando a cena como se tudo estivesse prestes a desmoronar. A multidão começou a murmurar, os rostos se voltando para a entrada. Uma figura desceu do carro, uma silhueta conhecida. Era Felipe, um ex-sócio de Miguel. Alguém que havia sido afastado de sua vida
anos atrás, devido a um escândalo que ele pensou ter resolvido. O que ele estava fazendo ali? Felipe olhou para Miguel, com um sorriso arrogante. Olá, Miguel. Acho que você não me esperava aqui. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse lembrando um segredo que apenas ele conhecia. O que você quer, Felipe? Miguel tentou manter a calma, mas a ansiedade tomou conta dele. Ah, Miguel, a verdade é que o jogo mudou. Todos nós sabemos que você não é tão inocente assim. E agora eu tenho as provas. Ele levantou um tablet, exibindo uma imagem que fez o coração de Miguel parar. Era uma gravação, mostrando interações comprometedoras entre ele e Joaquim, coisas que nunca deveriam ver a luz do dia. Beatriz misturando. Ele estava cercado por traições, envolto em um redemoinho de mentiras. Isso é uma armadilha. Você não pode me deixar assim. Mas Felipe apenas sorriu, triunfante, enquanto o murmúrio da multidão crescia. O que ele havia feito? Miguel se sentia em queda livre, sem saber como se segurar. No fundo, a única certeza que tinha era que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. As palavras de Joaquim ecoaram novamente. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Miguel. Essa noite não tem volta. E quando a verdade sair, você verá quem realmente está ao seu lado. Miguel olhou ao redor. As expressões eram pesadas. Os olhares julgadores pareciam vultos em meio à escuridão. Ele se sentiu como se estivesse afundando em areia movediça. E em meio ao caos, uma revelação devastadora se formou em sua mente. Não, não pode ser verdade. Ele quase gritou, desesperado. Um breve momento em que ele voltou sua atenção a Ana, que parecia tão quebrada quanto ele. Uma sombra se projetou ao longe e um grito cortou o ar. Miguel! Era a assistente dele, Patrícia, correndo em direção a ele. Sua expressão estava pálida, cheia de pavor. A polícia, estão vindo. Então, um disparo ecoou na noite. A multidão estremeceu. Um corpo caiu ao chão. Era Leon. O choque foi atômico, quase instantâneo. A cena se transforma em um pesadelo. Miguel não conseguia processar. As pessoas gritavam, outras corriam, mas tudo o que ele conseguia ver era o corpo de Leon estirado no chão, o sangue se espalhando. Não, não, Miguel gaguejou. A visão. Turva, o caos tomou conta, e entre a gritaria, a confusão e o terror, uma voz surgiu como um eco no fundo de sua mente. A figura de Ana aparece, seu rosto pálido e com expressão desesperada. Miguel, ele não era o verdadeiro inimigo, eu o sou. As palavras dela pairaram no ar, pesadas como chumbo. A revelação abalou tudo. Ele olhou para Ana, e tudo o que acreditava conhecer sobre sua família parecia ruir. A verdade estava prestes a descer sobre ele como um furacão. E a cada instante, Miguel sentia que o chão desaparecia ainda mais. Sua vida, seus laços, todos em uma corda bamba. E foi ali, rodeado por sangue e confusão, que ele se perguntou: quem realmente estava ao seu lado? O que mais estava escondido? Ana olhou para Miguel, e a confusão em seu rosto era mais do que ele podia suportar. As verdades pesadas estavam se acumulando, e ele simplesmente não entendia. A multidão ao redor parecia ecoar um lamento coletivo, todos presos na tensão do momento. Cada respiração convocava um pouco mais de pânico. Então, um grito cortou o ar. Era Clara, seu olhar arregalado e aterrorizado. Miguel, ele está vindo. Ela se virou para apontar para a entrada da propriedade, e Miguel quase parou de respirar ao ver da onde ela olhava. Um novo carro apareceu no caminho de terra, uma caminhonete preta avançando rapidamente. Ele reconheceu aquela caminhonete. Era a mesma que ele vira semanas atrás, estacionada do lado de fora de seu escritório. O coração dele disparou, e um nó se formou na garganta. O que está acontecendo?
Ana perguntou, mas Miguel mal podia responder. Ele estava perdido em um pensamento traiçoeiro que se infiltrava em sua mente como um veneno. E então a caminhonete parou e a porta se abriu. Era Marco, um antigo aliado que Miguel tinha dispensado após um desentendimento sério. Os olhos dele reluziam com um brilho maligno, e ele não estava sozinho. Um homem corpulento saltou do banco do passageiro, e mesmo na fraqueza de seu estado, Miguel sentiu um calafrio correr pela espinha. Miguel! Marco gritou com uma risada sarcástica que enviou ondas de desconforto em toda a multidão. Surpresa! Estou de volta e trouxe amigos. Os murmúrios aumentaram na multidão. Miguel se virou para Beatriz. Ele não pode estar aqui. Ele não deve. A voz dele tremia. Você não entende, Miguel. Ele ajudou a planejar tudo isso. Beatriz disse, os olhos brilhando com a verdade que se formava ao alentear da dor. Miguel sentiu seu coração acelerar. Cada célula do seu corpo gritava em negação. O que você quer dizer? Marco? O que você fez? Oh, não me faça de inocente, Marco disse, sorrindo de um jeito que provocou um arrepio. Eu fui apenas um peão no grande jogo, o verdadeiro jogo. E adivinha quem está no comando? Ele se virou para Joaquim, que assistia a tudo com um ar de satisfação. Espere, Miguel gritou, finalmente percebendo que o verdadeiro inimigo sempre estivera mais próximo do que ele imaginava. O que você fez com Leon? Marco deu uma risada cruel. Vamos falar sobre Leon. Ou melhor, vamos falar sobre os segredos que ele guardava para você. Você achava que todo mundo estava ao seu lado, não é? Pensou que poderia confiar na sua própria família. Nesse instante, um grito mais alto ecoou pelo ar, e Miguel viu a figura de Ana desabar, um colapso súbito. O choque era palpável. Ele se jogou para ela enquanto a multidão girava em um frenesi de pânico. Ana, o que aconteceu? Miguel segurou seu rosto. Os olhos dela estavam cheios de pânico, e um som estrondoso se seguiu. A caminhonete explodiu em uma bola de fogo. O clarão subiu ao céu e as chamas iluminaram a noite, revelando os rostos atônitos. Marco riu, mas a gargalhada foi interrompida por um ruído ensurdecedor, e enquanto todos estavam distraídos, uma mão se estendeu e agarrou o olho de Miguel. Miguel! Era Clara, puxando perto, seu olhar determinado, mas cheio de medo. O que está acontecendo? Eu não sei. Tudo isso está desmoronando. Ele gritou, a adrenalina subindo e pulsando em suas veias. As chamas dançavam ao fundo e a realidade começou a se fragmentar. E quando achou que tudo havia atingido o seu ponto mais caótico, uma nova figura apareceu na borda do fogo. Chamas refletidas em um olhar familiar e perturbador. É hora de verdade. Miguel. Era o pai dele. Dementes de dor e segredos, Miguel ficou paralisado, confuso, sem saber se desejava rir ou chorar. O que seu pai faria ali? E por que isso agora? Toda a cena parecia ultrapassar qualquer limite de compreensão. Pai, foi tudo o que conseguiu dizer. A revelação do passado ameaçava engoli-lo enquanto a multidão assistia, impotente. E no meio do caos, Miguel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Intrigas, alianças, desconfianças, nada seria o mesmo depois daquela noite. O que aconteceria a seguir? Todos estavam prestes a descobrir. Miguel estava paralisado. O olhar de seu pai era como um punhal. Mas não apenas isso. Era também um porto seguro em meio ao caos que se desenrolava. Ele nunca esperou ver seu pai ali, à frente da verdade que tanto temia. Clara segurou sua mão, apertando lado, mas você não sabia de tudo. Ele desviou o olhar para a bagunça ao redor. O que você conhece da nossa família é apenas a superfície. E Leon, ele fazia parte disso. Ele estava herege. E você nunca me disse. Miguel gritou, a dor ressurgindo como uma onda. Ana, caída ao chão, começou a se levantar, o corpo tremendo, suas lágrimas escorrendo sem parar. Miguel, eu deveria ter contado.
Era nossa escolha, mas o que aconteceu? Ela hesitou, buscando as palavras. A luz da garagem da mansão os envolveu, e o brilho nela parecia um lembrete do que estava em jogo. A verdade, Miguel, o que Marco planejou, o que você está fazendo, isso tudo é um jogo que alimenta um segredo que pode nos destruir. O frio no estômago de Miguel ameaçava engoli-lo. Ele olhou ao redor e viu as reações de todos. Alguém estava à procura de respostas, enquanto outros buscavam proteger a si mesmos. Beatriz, em seu canto, se aproximou, as mãos tremendo. Miguel, precisamos unir forças. A única forma de lidar com isso é juntos. Essa é a chave para escapar desse inferno. Nesse instante, uma explosão de gritos ecoou novamente. A multidão assustou-se. A figura de Thomas, ainda presente no cenário, levantou a arma, mas alguém, uma sombra, apareceu. Era Patrícia, sua assistente. Com um olhar firme, ela encostou uma pistola em Thomas. Não ouse, ela gritou. O foco da atenção rapidamente se voltou para ela. Miguel viu a chance. Não seria um grupo que lutaria, mas todos juntos, unindo forças contra um inimigo comum. Ele se libertou de sua paralisia e, ao perceber a hesitação na multidão, fez um gesto com a mão. Está na hora de parar. Não vamos deixar que o medo nos governe. Estamos juntos ou nada. A verdade pode machucar, mas a união pode nos salvar. As vozes na multidão começaram a se levar, encorajando-se mutuamente. Do lado, Clara, com seu olhar decidido, segurou a mão de Miguel mais forte. A energia mudou. Até mesmo a segurança externa, com Patrícia voltando-se para todos, mostrava que o poder não estava nas armas, mas na coragem de se expor. Todos aqui têm algo a perder, mas também muito a ganhar. Fiquem perto. Se temos segredos, vamos revelá-los juntos e desmontar essa farsa de uma vez por todas. Miguel soltou. Ele olhou para Marco, que estava em um canto, em sua posição defensiva. Você pode lutar, Marco, mas saiba, a verdade sempre vem à tona. Agora, o que você fez? O que me escondia? Miguel desafiou, sua voz subindo, cheia de determinação. A tensão era avassaladora. As ações se desenrolaram em um ritmo frenético. Ali, na pequena extensão de terreno, entre lealdades e traições, parecia que o mundo inteiro assistia. Cada respiração era carregada de expectativa. E quando Miguel olhou para o pai, ele percebeu uma nova energia. Era hora de confrontar e redimir, não apenas para si, mas para sua família. No entanto, uma pergunta construída no profundo da consciência de Miguel não o deixava. A todos aqueles que se uniram ali, conseguiriam suportar o peso das verdades que estavam por vir? A fragilidade de laços familiares, o custo de segredos e a força de um amor que poderia salvá-los ou despedaçá-los. Ele começou a temer que o pior ainda estava por vir. E assim, o caos da noite virou uma arena para a verdade, com cada um enfrentando sua própria batalha. Que segredos surgiriam? Se esse desfecho emocionou você, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta jornada impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.